Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, dependendo do horário que você esteja vendo esse vídeo, tá? Mas desde já eu peço que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você, aonde quer que você esteja, tá? Eu me chamo Pedro, certo? E hoje a gente vai estar conversando sobre mais um estudo, que é um estudo assim como todos, certo? É o nosso 10º estudo, e hoje é um tema muito importante que retrata a questão de confissão, né? A questão de confissão como uma vitória certa. Então, desde já, tá? Se você tá aqui, a gente tá no 10º estudo e você não assistiu nenhum vídeo ainda, você, não sei, pausou nesse vídeo aqui, certo? Eu te aconselho a você ir aqui no nosso canal, certo? E acompanhar os vídeos que a gente tem postado, certo? Um estudo maravilhoso para novos convertidos, que traz ensinamentos que são bons não apenas para novos convertidos, mas para todos nós cristãos, né? São ensinamentos fundamentais para a nossa vida cristã, que são edificantes para a nossa maturidade cristã, certo? No nosso amadurecimento cristão. Mas, de qualquer forma, tá? Hoje vamos falar sobre esse tema. Mas, antes de tudo, eu gostaria que você, nesse momento, fechasse os seus olhos, certo? Abaixasse sua cabeça, enfim, como preferir. E orasse comigo sobre esse estudo, certo? Para que Deus possa abrir o nosso entendimento, para que possamos entender aquilo que Ele quer falar aos nossos corações, tá? Então, feche os seus olhos e ore comigo, por favor. Querido Deus e Pai, nós te agradecemos, Deus, por mais um estudo, Senhor, Deus, que o Senhor tem nos trazido, Senhor, por teus benefícios, pelo teu grande amor, enfim, Senhor, por tudo que és, Pai, te louvamos e te glorificamos por isso, Senhor. Pai, eu te peço, Deus, que o Senhor possa, Pai, abrir o nosso entendimento para entender o que o Senhor quer falar, Pai. Ó Senhor, e que essa palavra, Senhor Deus, ela não possa apenas ser ouvida por nós, mas que nós possamos aplicá-la em nossas vidas, Pai. Que possamos exercer o que o Senhor nos fala, Pai, em nome de Jesus, Paizinho. Que essa verdade sobre confissão, Senhor Deus, ela penetre em nossos corações e modifique, Senhor Deus, o que precisa ser modificado, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Que cada pessoa que possa estar ouvindo, Senhor Deus, esse estudo agora possa ser alcançado, Deus, e transformado por Tua palavra, Pai. É isso que te oramos, te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Bom, antes de tudo, antes de iniciar, eu gostaria de fazer duas perguntas, certo? Que eu gostaria que você refletisse ao longo do nosso estudo, certo? Primeiro, se assim, eu gostaria até de questionar você, se você em algum momento já se perguntou se Deus poderia perdoar o seu pecado, né? Eu acredito que eu mesmo já me questionei isso, até porque eu já cometi coisas, enfim, que eu tipo me sentia tão culpado, certo? Sentia um peso tão grande que eu achava que Deus não ia me perdoar, entendeu? Que Deus, enfim, Deus ele não iria me aceitar, não iria me perdoar e que tipo eu não deveria pedir perdão a Deus por isso, entendeu? Eu já pensei dessa forma e assim, essa realmente é uma cilada do inimigo. Ele nos faz sentir culpados de uma tal forma em que acabamos achando que Deus ele não nos perdoa, certo? Mas assim, não há nada que Deus ele não possa perdoar, certo? O amor de Deus, ele é tão grande, tão imenso, que ele vai além de condições de pecados, vai além de condições, enfim, de culpa e qualquer outras questões, certo? Ele morreu por todos nós, certo? Ele morreu levando todos os nossos pecados. Então, o que é que devemos fazer? Não devemos achar que Deus vai nos perdoar, mas devemos nos aproximar dele com fé que ele irá nos perdoar, entendeu? Devemos nos aproximar, reconhecer e confessar. Esse é o principal detalhe. Devemos confessar aquilo que fazemos de errado, certo? E por que você deve se confessar? É muito importante. Essa é a outra pergunta, perdão. Muito importante você saber a importância de você confessar, você está confessando para que você queira arrependimento. Isso é fundamental, certo? E você pode pensar da seguinte forma: compare.
digamos que você vai pedir perdão a um amigo seu, certo? Como que você vai pedir perdão para o seu amigo por algo que você fez que chateou ele? Se você não souber, se você não falar para ele, entendeu? Como que você vai chegar? Você vai chegar, olha, me perdoa. Não tem como você só jogar assim um me perdoa, entendeu? Ele pode até saber, é como Deus. Deus ele sabe do que você tá falando ali, entendeu? Mas você tem que ser mais específico pelo fato de você reconhecer, entendeu? Confessar, ele tá bem ligado ao ato de reconhecer. Para você pedir perdão, você se arrepender de algo, você precisa primeiro reconhecer que aquilo que você fez não é certo, não é correto, que aquilo que você fez magoou a pessoa, entendeu? Que você destinou aquele ato, certo? Então, assim, é importante você reconhecer. E uma forma de reconhecer é você confessar, certo? Você chega, você afirma, olha, eu fiz isso, isso e isso com você, e isso que eu fiz não foi correto, me perdoa por ter te magoado. Então, ou seja, é muito importante, assim, quando você vai pedir perdão para uma pessoa e principalmente quando você vai pedir perdão a Deus por algo que você fez que afligiu, certo? Não é que Deus não saiba o que você fez, certo? Talvez uma pessoa ele até não se lembre quando você for pedir perdão, mas Deus ele se lembra, ele sabe porque ele nos sonda e nos conhece por completo. Ele conhece nossas intenções, nossos pensamentos, mas ele quer justamente que a gente confesse a ele os nossos pecados para que haja liberação de perdão, porque ele quer que nós reconheçamos que estamos errados, entendeu? Eu não sei se você está conseguindo me entender, mas funciona basicamente assim: você reconhece que você está errado e você confessa a ele, e aí sim ele te perdoa. Toda a culpa ela deve ser retirada do teu coração. A partir do momento que Deus te perdoa, você deve se perdoar, né? Porque não adianta você pedir perdão a Deus, certo? Você pedir perdão a Deus, reconheceu, Deus te perdoou, entendeu? Deus ele te perdoa a partir do momento que você reconhece, confessa e procura não fazer mais, entendeu? Mas a partir desse momento, Deus te perdoa. Agora, basta você também se perdoar, né? Você não deve deixar se submeter a nenhum peso, nenhuma culpa, entendeu? Se Deus te perdoar, você deve aceitar o perdão de Deus e não deve se culpar, não deve ficar se sentindo mal. Você deve se perdoar e prosseguir, certo? A nossa vida cristã, ela é uma constante corrida, né? Já aprendemos isso. Paulo mesmo traz essa ilustração numa das suas cartas, né? Que ele fala que devemos prosseguir para o alvo, né? Que a nossa vida é uma corrida, é a corrida da fé, né? É uma constante corrida que só vai chegar, a gente só vai ultrapassar a linha naquele dia, quando ele chegar, né? Quando chegarmos na glória. Esse é o nosso foco, é o nosso alvo. O nosso alvo é Jesus Cristo e a sua glória, entendeu? Então, estamos constantemente nessa corrida, né? E assim, é justamente por estar nessa corrida, enfim, esse estudo, ele traz uma ilustração bem interessante sobre quando ele fala sobre essa questão de confissão. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção no que ele diz, certo? Ele começa afirmando que, ilustrando uma corrida, imagine uma corrida com inúmeros corredores, certo? Aquelas corridas enormes com mais de 30 mil corredores que você nem se enxerga e você está lá naquele meio, certo? Digamos que seja eu não sei, pensa aí, você, uma distância assim que é tipo muito grande mesmo, digamos. Para mim, que eu sou meio sedentário, digamos 42 quilômetros, tá? E, enfim, a gente tem 13 postes de água, temos obstáculos, entendeu? É uma corrida difícil e a gente também tem um sol, enfim, ardendo, entendeu? Vários obstáculos e desafios, mas nós temos que correr essa corrida, é essencial, é a nossa missão. Devemos ultrapassar, não podemos ficar parados, né? E aí você começa a correr. A vida cristã, ela funciona basicamente assim, ela é uma maratona, é uma constante corrida, entendeu? Uma corrida que dura a vida toda, frequentemente, extenuantemente, entendeu? Onde nós treinamos, suamos, mas perseveramos, nos mantemos firmes e nos mantemos com o objetivo na linha de chegada, né? O nosso objetivo é ultrapassar a linha de chegada, é chegar ao nosso destino, né? Concluir a corrida, esse é o nosso principal objetivo. Apesar de cair, não desistir e prosseguir até ultrapassar a linha de chegada, né? Então,
Enfim, nós sempre nos preparamos, certo, para essa corrida, ok? Mas digamos que nem todos nós conseguimos chegar, alcançar a linha de chegada. É muito complicado chegar na linha de chegada, né? Muitas pessoas elas vão cansando e vão vindo os obstáculos e ela tropeça, ela cansa, os passos eles vão num ritmo cada vez menor até que chega um momento em que ela para e desiste, né? Em que, enfim, ela sente um peso e ela vai parando e tudo mais. E é basicamente assim, né? Nós estamos numa corrida e é mais ou menos assim quando nós pecamos, certo? A partir do momento que nós pecamos, nós vamos nos cansando, os nossos passos eles vão ficando mais pesados, entendeu? É como se estivéssemos cada vez mais, cada pecado, cada coisa que vamos fazendo que não agrada a Deus, é como se estivéssemos sentindo um peso nas nossas costas ao correr, e isso vai nos enfraquecendo e que não conseguimos manter o mesmo ritmo que mantínhamos no primeiro amor, nas coisas, enfim, no início de tudo, onde as coisas eram mais simples, nós não conseguimos manter o ritmo, né? E enfim, esse peso, ele tem um nome, esse peso é o pecado, entendeu? A culpa pelo pecado, né? A culpa pelo pecado, certo? A culpa pelo pecado, ela é o principal obstáculo na nossa caminhada cristã. Ela é o peso que sobrecarga as nossas costas e nós não conseguimos caminhar corretamente. Chegamos, se nós deixarmos acumular, vamos chegar um momento em que a gente não vai conseguir caminhar, a gente vai cair de vez no chão e assim vai ser muito difícil se recuperar, entendeu? Então, ela funciona basicamente assim, certo? Mas aí que vem, né? Deus, assim, ele está nos assistindo e ele espera que chegamos na linha de chegada. Então, o que é que ele fez, né? Ele nos deixou ter livre acesso a ele para pedir que ele retire de nós essa carga, né? E o que é que a gente deve fazer? Nós devemos fazer isso por meio da confissão, né? Sabemos que Cristo ele morreu na cruz por nós para levar todos os nossos pecados, para que possamos confessar a Ele, se nos aproximarmos com confiança, né, com fé ao trono da graça, ele vai nos conceder misericórdia, vai perdoar e vai tirar todo o peso das nossas costas, entendeu? Todo o peso. É tanto que Jesus Cristo ele é claro quando afirma lá em Mateus, né? Quando ele diz que devemos, ele orienta que venham a ele, né, todos os que estão cansados e sobrecarregados, que ele nos aliviará, né? Ele, no caso, ele pede que nós tomemos o jugo dele e entregamos todo o nosso jugo de peso para ele, todo o pecado, toda a culpa para ele. E como que entregamos, né? Nós entregamos a partir da confissão, entendeu? A confissão é um ato de você pegar, é como se você pegasse o peso que está nas suas costas e jogasse, entendeu? Lançasse fora todo o peso do pecado, entendeu? Então, assim, é fundamental, né? Deus, ele é tão misericordioso, ele é tão maravilhoso, que ele nos possibilita isso. Você dá para compreender o quão isso é maravilhoso? O fato de você poder se aproximar e pedir perdão a Deus, pedir que ele retire, pedir auxílio dele a caminhar, entendeu? A prosseguir na corrida, a qualquer momento, entendeu? A qualquer momento que você estiver sentindo cansado, isso é uma dádiva, é um presente maravilhoso que todos nós cristãos podemos ter por meio de Jesus Cristo, entendeu? Nós reconhecemos, pedimos perdão a Deus por meio de Jesus Cristo, certo? Ele nos perdoa, nós nesse momento nos perdoamos, certo? Não deixamos mais nos submeter a nenhuma culpa, aceitamos o perdão de Deus, certo? No caso. E aí nós buscamos parar de pecar, entendeu? Eu sei que é difícil, mas cada vez mais é uma caminhada, entendeu? Você cai, você tropeça e você se levanta e você vai e anda, entendeu? Você continua. O que você não pode é parar e desistir, certo? Esse é o nosso objetivo, entendeu? E eu tenho uma coisa para te dizer, não há pecado que Deus não possa te perdoar. Eu não sei o que você acha que Deus não possa te perdoar, como disse. Se você duvida que Deus não pode perdoar o teu pecado, não sei o que é que aconteceu, enfim. E o que eu tenho a te dizer é que não há nenhum pecado que Ele não possa te perdoar, entendeu? Se você confiar no perdão de Deus, se você se aproximar, pedir verdadeiramente, reconhecer, né? Reconhecer
o seu erro, confessar a Deus, se você confessar a Ele o seu pecado, Ele te perdoa, entendeu? Não há nada que Ele não possa perdoar, mas você precisa se aproximar, confessar com fé, entendeu? Pedir perdão a Deus com fé e aceitar o perdão dele. E assim você se perdoa, entendeu? E você vive o amor de Deus, você vive, enfim, a graça do Senhor Jesus e você deixa aquele pecado, entendeu? Esse é o segredo da fé cristã, esse é o segredo da nossa caminhada. Isso é caminhar na contramão do mundo, entendeu? É isso que a Bíblia nos indica, certo? Por último, afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1, 8, 9. Então, ou seja, se nós confessarmos os nossos pecados, Deus ele nos perdoa, mas Ele pede que venhamos a confessar. Ele quer que a gente realmente se arrependa, entendeu? Não tem como Ele liberar um perdão se você não se arrependeu. Isso é impossível. Ele não há pecado que Ele não perdoe, mas Ele só irá te perdoar se você realmente se arrepender. Entendeu? É necessário que você se arrependa, por isso é necessário que você confesse o teu pecado a Ele, e aí Ele irá te perdoar. Entendeu? Então, daí, concluindo, tem algumas aplicações pessoais que eu gostaria que você refletisse. Primeiro, o que está te impedindo o que impede você de confessar os seus pecados? O que está te impedindo? É a culpa? É o medo? Entendeu? Eu gostaria que você refletisse sobre isso ao longo da semana, aplicasse isso no seu coração e pensasse, por que eu não tô, o que está me impedindo? Qual a barreira que eu estou impondo ou que está sendo imposta, que eu não estou conseguindo pedir perdão a Deus pelo meu pecado, que eu não estou conseguindo confessar a Deus o meu pecado, certo? E a partir daí eu queria que você refletisse todos os momentos em que você confessou o pecado a Deus, confessou algo que você fez de errado a Deus ou a um irmão que você conhece. Como que isso aliviou os seus fardos? Porque a partir do momento em que nos pedimos perdão a Deus e nos perdoamos, nós sentimos sim um alívio, entendeu? Agora sim, a partir do momento em que você pede perdão a Deus e você ainda sente culpa, você não se perdoa, é porque você não aceita o perdão de Deus, entendeu? E a partir do momento que você não aceita o perdão de Deus, você não está vivendo como uma pessoa perdoada, com o amor de Deus, entende? Então, a partir do momento em que você pede a Deus, não se deixe submeter a nenhum julgo, certo? A nenhum julgo de culpa, nenhum julgo de sobrecarga, de tristeza, certo? Nenhum jugo de escravidão, tá? Porque você é livre, Deus te fez livre. Se o Filho do Homem verdadeiramente te libertou, verdadeiramente sois livres. Então, não se deixe submeter a nenhum jugo de pecado, tá? Peça perdão a Deus e também se perdoe. Por último, concluindo, eu gostaria de ler um dos salmos que eu particularmente considero mais lindos da Bíblia, que é o Salmo 51. Esse salmo ele foi escrito por Davi, certo? No momento em que ele pecou, né? Ele teve aquele caso do adultério com Batseba, e aí Natã veio confrontar ele, e a partir daí, né, ele como um rei, ele assumiu uma posição de confissão. Ele pecou, mas ele fez um ato muito lindo, certo? Tanto que, assim, eu admiro muito o fato dele ter feito isso, né? Ele na posição de rei, ele pegou, reconheceu a sua conduta de homem pecador, né? Miserável, e se arrependeu, né? Confessou a Deus o seu pecado. Ele teve humildade para reconhecer o seu erro e pedir perdão, né? E é isso o que Deus ele requer de nós, né? Ele sabe que todos nós pecamos. Ninguém na palavra de Deus está isento de pecado, porque todos pecaram e estão longe, né? Estão longe da justiça de Deus, estão longe de Deus, né? Mas Deus, ele reconhece a nossa condição de pecador, e ele justamente nos trouxe o seu único filho para que nós possamos reconhecer os nossos pecados, né? Então eu acredito muito lindo, certo? Ele escreveu esse salmo, que eu gostaria que você refletisse sobre ele, tá?
Diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão. Apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com hisopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Faze-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem retires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua aclamará a tua justiça. Ó Senhor, dá palavra aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Por tua boa vontade, faze Sião prosperar, ergue os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos e novilhos serão oferecidos sobre o teu altar. Amém? Olha como é lindo, né? Esse versículo, e algo que chamou, enfim, muito a minha atenção quando ele fala assim, né? Que, enfim, os sacrifícios que agradam a Deus são um coração contrito, né? Um espírito quebrantado, ou seja, um coração arrependido, um coração que confessa, que se arrepende. É esse coração que Deus se agrada, é esse o coração que Deus quer purificar, entendeu? Deus, ele realmente ele não se agrada quando nós pecamos e ele quer nos perdoar, mas ele requer de nós reconhecimento, ele requer de nós que nós possamos confessar, possamos ter um coração quebrantado, um coração contrito diante da presença dele, entendeu? É você confessar e abandonar, certo? Por último, certo? Para encerrar, eu gostaria apenas de deixar essa frase que fala assim, uma frase muito importante que ela fala assim, certo? Você sabe quando Deus sabe. Você sabe quando Ele está olhando. Seu coração lhe diz. Quanto mais você corre, mais complicado fica a vida. Mas quanto mais cedo você confessa, mais leve fica a sua carga. Então não perca tempo. Tá afligindo, certo? Você está triste, pecou, certo? Vai nesse momento, chega no teu quarto, certo? No teu a sós com Deus. E confessa a Deus, certo? Confessa verdadeiramente, seja sincero, tá? Não precisa de protocolos, não precisa de scripts para você estar se aproximando de Deus, entendeu? É só você chegar com seu coração sincero e confessar verdadeiramente, falar, tá? Não precisa de formalidades, é só apenas você ter realmente um coração contrito. Confessar o teu pecado, pedir perdão a Deus, aceitar o perdão de Deus, se perdoar e abandonar. Essas são as chaves da nossa vida cristã, certo? Então, assim, eu desejo que essa palavra verdadeiramente possa ser aplicada no teu coração, tá? Que você possa analisar, verificar, né? É importante que você faça essa autoanálise. Como Deus diz, como eu sempre falo, analise o homem a si mesmo. É muito importante você reconhecer, você se analisar e ver o que está errado, né? E assim confessar, pedir perdão e não praticar mais, certo? Então, desejo que Deus te abençoe abundantemente a você e toda a sua família, tá? E, enfim, qualquer dúvida, qualquer coisa, podem nos procurar, certo? Tanto pelo nosso WhatsApp, pelo nosso YouTube, enfim. Pode estar falando conosco, tá bom? Mas que você verdadeiramente possa colocar em prática tudo que você ouviu aqui, né? Que nós não possamos ser
cristãos apenas de ouvir, mas de colocar em prática, né? Exercer a nossa fé. Porque a fé sem obras, ela é morta, tá? Então, que Deus te abençoe, tá bom? Tudo de bom para você e fica na paz, em nome de Jesus.